Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, tá? Eu me chamo Alisson Silva e hoje iremos falar sobre suporte e resistência, que foi o tema que os nossos seguidores escolheram lá no nosso Instagram. Instagram que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e nos seguir por lá, tá? Então, suporte e resistência é um tema muito importante quando se trata de price action. Mas antes eu gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo, compartilhassem e também ativassem o sininho para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para vocês, pessoal. O intuito, pessoal, é a gente fazer um vídeo curto e não tão maçante para que vocês possam acompanhar até o final e tirar suas dúvidas básicas a respeito de suporte e resistência. Esse é um vídeo introdutório para que vocês possam entender o que é uma zona de suporte e uma zona de resistência. Por isso eu vou tentar ser o mais prático possível e o mais lúdico possível para que vocês possam entender, tá? Então, trazendo agora para a análise técnica, leitura de gráfico, a gente costuma falar que a análise técnica ou a leitura de gráfico, o gráfico em si, ele nada mais representa do que a parte psicológica dos traders. Então, todos os traders que estão envolvidos naquele momento, naquela operação, naquele gráfico, naquele determinado ativo, eles estão com algum tipo de pensamento. E muitos deles esperam o preço chegar em determinadas áreas para que eles possam fazer as suas operações, tá? E isso é um diferencial do trader que é amador e do trader que é profissional. Saber esperar os momentos certos de fazer as suas operações. E dois pontos super importantes dentro do price action como um todo são zonas de suporte e zonas de resistência, pessoal, tá? Mas o que é zona de suporte e zona de resistência? Vamos lá. Se a gente for trazer a parte teórica para cá, zona de suporte é todo aquele ponto no gráfico, tá? Aquela zona no gráfico que é capaz de interromper uma queda. Por quê? Porque os traders estão colocando ordens de compra em determinado ponto, tá? Que o gráfico já respeitou algumas vezes lá atrás, tá? Tem um histórico de respeitar esses pontos. Então o gráfico vem caindo e existem várias ordens naquele local ali. A partir do momento que o gráfico, o preço chega naquele ponto, as ordens começam a ser executadas, as ordens de compra, o mercado começa a virar, tá? Isso é uma zona de suporte. Zona de resistência é o contrário, tá? Ela é capaz de interromper momentos de alta. Então o mercado vem fazendo uma grande subida, mas tem uma determinada região que o gráfico já respeitou outras vezes ali e os traders começam a deixar suas ordens de venda ali, tá? Ou porque ele quer entrar na operação, ou porque simplesmente ele está comprado e quer se desfazer da sua posição, fazer seu lucro, tá? Então ele vai começar a colocar ordens de venda ali em cima, os traders, e a partir do momento que o preço chega nessa região, essas ordens serão ativadas e o preço começará a descer. Então vamos mostrar para vocês aqui de forma prática dentro do gráfico. A gente está com o gráfico do Ibovespa aqui, um gráfico semanal, tá pessoal? Um gráfico semanal, índice Ibovespa. Vamos lá então. Eu posso identificar aqui, tá? Deixa eu puxar aqui embaixo e colocar uma linha horizontal aqui. Então eu posso identificar aqui uma linha aqui embaixo e uma linha aqui em cima, tá? Que pode delimitar uma zona de suporte aqui e uma zona de resistência ali. Por que uma zona de suporte e resistência, pessoal? O gráfico vem fazendo um movimento de queda, e lembra que a gente falou lá que uma zona de suporte é a zona capaz de interromper o movimento de queda, e foi isso que ela fez. O gráfico estava numa descida aqui, bateu nessa região e subiu, tá? Agora o gráfico está num movimento de alta, e aqui em cima nós temos uma zona de resistência, que é capaz de parar movimentos de alta, e aconteceu o inverso. Ela respeitou, bateu a cabeça lá em cima e foi lá embaixo, testou mais uma vez, foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá embaixo e foi lá em cima de novo, e está nesse exato momento nessa zona, tá, de resistência. Perfeito, pessoal? Como é que a gente vai exemplificar para vocês aqui então? Deixa eu abrir meu point fix aqui. O gráfico veio fazendo um movimento de baixa com correções aqui, tá? Na metade do caminho, os traders viram que estava chegando nessa zona aqui, perfeito? E eles já começam a deixar suas ordens de compra, posicionar suas ordens de compra nessa região, tá? Todas ordens de compra, setinha para cima aqui então,
pessoal? A partir do momento que o preço chega nessa região aqui que a gente sinalizou, as ordens começam a ser executadas e o preço começa a reagir, vindo de uma baixa agora para um movimento de alta, pessoal, tá? E a partir do momento que ele vai chegando nessa zona de resistência próxima, os traders também começam a deixar suas ordens de venda aqui em cima, então setinhas para baixo para a ordem de vendas. E a partir do momento que o preço chega nessa região aqui, tá? As ordens começam a ser executadas e o gráfico começa a mudar de direção. Perfeito, pessoal? E assim acontece mais uma vez aqui, 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 aqui e aqui. O preço está respeitando mais uma vez essa zona aqui. Perfeito, pessoal? Muito importante uma coisa, deixa eu tirar aqui. A gente costuma representar zonas de suporte e resistência com uma linha para ser mais prático, mas é importante que vocês saibam que o que? Não é uma linha, e sim uma região, tá? Então vocês podem sim marcar essas zonas com um retângulo para que ele delimite, porque olha só, se a gente for ver aqui, ele parou um pouco mais em cima e aqui veio mais embaixo, mais embaixo, mais em cima, tá? Aqui mais em cima. Então, não é uma linha em si. O pessoal costuma botar a linha e achar que ele vai bater literalmente em cima da linha e vai respeitar. Mas não é uma linha, é uma região. Então, pode ser que ela respeite um pouco antes ou um pouco depois, que ela adentre muito nessa região ou não. Ó, por exemplo, aqui, ela veio aqui e respeitou pela metade, mas aqui ela já foi quase lá embaixo, lá, tentou um rompimento, não conseguiu e voltou para a região. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui a parte de cima. Olha só. Ele foi até lá em cima, foi aqui em cima e está em cima de novo, mas aqui embaixo ele não adentrou tanto, tá? Então é importante que vocês consigam entender que não se trata de uma linha e sim de uma região, pessoal. Outro detalhe muito importante que diz respeito a suporte e resistência é que nenhum suporte e resistência vai durar a vida toda, senão o gráfico andaria sempre de lado, pessoal, tá? Então mais cedo ou mais tarde essa região será rompida e é normal que uma zona de suporte assim que ela for rompida, ela vire uma zona de resistência. E uma zona de resistência, assim quando ela for rompida, ela se tornará uma zona de suporte. Eu vou mostrar isso para vocês no gráfico agora. Como funciona isso então, pessoal? Eu estou com um gráfico de ouro aqui aberto, tá? Deixa eu travar aqui com o Point Fix e mostrar para vocês. Como que funciona esse negócio de toda resistência rompida virará um suporte e todo suporte rompido irá virar uma resistência. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, ó, o gráfico vem fazendo um movimento de alta e ele bate cabeça nessa região, nessa linha que eu tracei aqui, tá? Ele tentou novamente e não conseguiu. Por duas vezes ele bateu aqui em cima e não conseguiu, indicando uma zona de resistência aqui nessa região aqui, tá? O que acontece? Na próxima tentativa, o gráfico, o preço consegue romper essa zona aqui anterior, tá? Com o rompimento dela, na próxima correção, aquilo que era uma resistência é comum que vire um suporte e foi o que aconteceu aqui. Olha só, o gráfico vem aqui e agora ela testa como um suporte, antes como uma resistência, atuando, impedindo que o preço subisse por duas vezes. Ela não deixou até que foi rompida. Agora ela está atuando como um suporte, tá? Impedindo que o preço caia, e foi isso que aconteceu, jogou o preço mais uma vez para cima e depois acabou ficando lateralizado nessa região e não conseguiu passar por várias tentativas aqui, nessa região aqui, ó, onde eu vou colocar um retângulo, voltou a subir o preço e mais uma vez foi aqui, agora sim rompeu, tá? Então rompeu esse suporte aqui, o próximo candle já foi lá em cima lá e testou como uma resistência novamente, agora não deixando o preço subir. Por alguns candles ele foi ali, bateu naquela linha, não conseguiu, até que o preço se distanciou dela e foi mais uma vez tentar romper essa linha aqui, que agora se torna uma resistência, pessoal, tá? Não conseguiu, e aí sim o preço foi impulsionado para fazer topos e fundos descendentes, pessoal, tá? Deixa eu tirar aqui essas demarcações. Então é importante que vocês entendam. Toda resistência rompida virará um suporte, todo suporte rompido tenderá a virar uma resistência, e foi o que aconteceu. Tínhamos uma resistência aqui,
foi testada 2 vezes, não deixou até que rompeu, tá? Agora aquilo que era uma resistência virou um suporte. Por várias vezes aqui o preço foi, testou e não conseguiu, até que ele é rompido nessa região e agora ele volta a atuar como resistência nesses outros pontos aqui, tá? Até quando ele começa a fazer topos e fundos descendentes e se distanciar dessa linha, dessa zona que nós traçamos, tá, pessoal? Então isso é para representar para vocês que todo suporte rompido virará uma resistência e toda resistência rompida virará um suporte. Outro ponto extremamente importante para passar para vocês, pessoal, diz respeito à força de uma zona de suporte ou resistência. Como é que a gente sabe se uma zona de suporte ou resistência é forte ou não, tá? Depende muito de quantas vezes ela foi testada, o preço chegou nessa região e essa região foi respeitada. Quanto mais toques tiver nessa zona e quanto mais vezes ela for respeitada, mais forte ela é. Outro ponto muito importante que vocês têm que ter atenção é no que diz respeito à hierarquia de tempo gráfico. Então, se eu tenho uma zona de suporte e resistência num tempo gráfico diário, por exemplo, essa zona é uma zona muito mais forte do que uma zona de suporte ou resistência num tempo gráfico de 15 minutos, tá? Então, é sempre importante que quando vocês forem operar, pessoal, com tempos gráficos menores, vocês façam as suas análises sim no tempo gráfico, mas deem uma olhada também, né, nos tempos gráficos maiores, porque pode ser que o preço esteja numa região ali muito forte no tempo gráfico diário ou semanal, tá bom? E por último e não menos importante, para vocês que atuam, seja lá qual o mercado que vocês forem atuar, day trade, swing trade, mercado de ações, criptomoedas, opções binárias e por aí vai, pessoal, tá? Uma dica de ouro: aguarde zonas importantes no gráfico, tá? Traders inexperientes costumam querer operar várias vezes durante o dia, ou fazer várias operações durante o mês, ou abre o computador e acha que é uma boa oportunidade e já quer logo sentar o dedo no mouse ali para fazer as suas operações, tá? É importante que vocês façam as análises com calma para que vocês possam identificar zonas fortes no gráfico e operarem somente nessas zonas, tá? Para acabar não passando um calorão extremamente desnecessário. Muitas vezes você vai fazer uma compra ou uma venda no meio do caminho e acaba passando um calor desnecessário, tá? Então atue como um trader experiente, tá? Como um trader profissional. Espere zonas importantes do gráfico para assim depois vocês começarem a operar. Fechou, galera? É isso. Mais pra frente a gente irá gravar um vídeo mais aprofundado no tema de suporte e resistência, mas o básico que vocês precisam saber seria isso, tá? Um grande abraço e até mais.